Olá, vamos resolver essa equação na incógnita A. Vou começar calculando o primeiro limite. Vou reescrever aqui. E agora eu vou fazer uma mudança de variável. A expressão a ao quadrado sobre x eu vou chamar de u. Então, u é igual a a ao quadrado sobre x. Vai ficar aqui, limite de 1 mais u. Já ficou mais simples. Agora a variável não é mais x, é u. Então eu não posso mais escrever x. Vou ter que reescrever 3ax em função de u. Então eu venho aqui e vou isolar o x. X é igual a ao quadrado sobre u. Então, 3ax é 3a vezes a ao quadrado sobre u, que é 3a ao cubo sobre u. No lugar de 3ax, eu vou colocar 3a ao cubo sobre u. Observe que aqui eu tenho x tendendo a menos infinito. Agora a variável é o u. U tende, e eu vou descobrir para onde tende o u quando x tende a menos infinito. Eu vou olhar para essa igualdade aqui, que relaciona x e u. Quando x tende a menos infinito, o u tende a zero. O a é constante, o a é incógnita que eu quero descobrir quanto vale. Quando x tende a menos infinito, a ao quadrado sobre x, que é o u, tende a zero. E eu sei mais do que isso. Eu sei que tende a zero pela esquerda. Por quê? Porque a ao quadrado é positivo, ou zero. E o x é negativo, porque está tendendo a menos infinito. Então fica positivo aqui no numerador, negativo no denominador. Então isso é um número negativo. Por isso u tende a zero pela esquerda. Agora eu vou reescrever da seguinte maneira. Limite quando u tende a zero pela esquerda, de 1 mais u, elevado a 1 sobre u, tudo isso elevado a 3a ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que o limite quando u tende a zero para a esquerda da expressão que está aqui entre colchetes é igual a e. Então eu vou reescrever aqui usando propriedades operatórias de limites. Vou reescrever assim, 1 mais u elevado a 1 sobre u. O limite disso quando u tende a zero pela esquerda. Tudo isso elevado a 3a ao cubo. Agora esse limite, que está entre colchetes, é e. Então vai ficar e elevado a 3a ao cubo. E assim eu encontro o valor desse primeiro limite aqui, que é e elevado a 3a ao cubo. E agora eu vou calcular esse segundo limite. Observe que aqui a função é contínua. Portanto, para calcular esse limite, basta substituir o x por a. Vai ficar e elevado a 3a ao cubo mais a ao quadrado mais a menos 2. Esses dois valores são iguais. Agora vamos encontrar o valor de a. 3a ao cubo é igual a 3a ao cubo mais a ao quadrado mais a menos 2. E, portanto, a ao quadrado mais a menos 2 é igual a zero. Eu posso resolver usando fórmula de Bhaskara. A é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada, de 1 mais 8.
sobre 2. Ou seja, A é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3 sobre 2. E assim eu encontro que A é igual, fazendo primeiro mais menos 1 mais 3, é 2 sobre 2, 1. Ou A igual, agora fazendo menos 1 menos 3, menos 4 sobre 2, menos 2. E aqui está a solução do problema, a solução da equação. A é igual a 1 ou A é igual a menos 2.